Dando continuidade à resenha do livro Witness It, Testemunho ou Testemunhado, de Bud Hopkins, eu vou cobrir os últimos capítulos, já dando encerramento a essa obra monumental de pesquisa do ufólogo, talvez o mais importante, o ufólogo dos anos 80, 90, ou um dos, junto com o Jacques Vallée. Então eu vou narrar para vocês o depoimento da Carrie, que foi mais uma testemunha que o Bud encontrou. A Carrie descreve o objeto como se fosse uma grande bola de Natal. Eu sei que não era uma bola de Natal. Aquilo estava vivo, era todo luminoso e brilhante. Que tipo de árvore teria uma bola tão grande? Ela disse que quando viu pela primeira vez, estava bem ao lado da janela de um apartamento, como um enfeite gigante de árvore de Natal suspenso no topo do prédio. Bom, foi isso que eu procurei primeiro, um mastro de bandeira ou qualquer coisa que o sustentasse, mas não havia nada, nada mesmo. Olhei ao redor, depois que analisei, era aquilo. Eu estava completamente fixado, não conseguia ver mais nada, não conseguia falar. Carrie consegue comentar sobre onde estava o carro durante o avistamento. Era uma espécie de rodovia, isso é tudo que eu posso dizer. Não poderia ser a FDR, não poderia. Eu percebi que no fim da ponte, onde ela dirigia, não havia postes. A FDR, sendo uma via elevada, continua naquele ponto, sem estruturas grandes, torres, postes, cabos, nada se erguendo acima dos baixos muros de proteção. Ela descreve o objeto vermelho com um movimento suave, uma bola flutuando na água, algo como uma leve esfera sobre a superfície da água. Carrie afirma que o objeto estava muito próximo ao topo de um prédio que parecia ter 3 janelas. Certo, agora no fim de cada janela quase não restava parede. Então, ou era uma parede estreita do prédio ou um prédio estreito. Esse detalhe dá suporte crucial à ideia de que Carrie testemunhou pelo menos a fase inicial do sequestro de Linda Cortilli em novembro de 89. Na verdade, Linda Napolitano, né? O nome verdadeiro dela era esse. Como se sabe, o apartamento de Linda fica no 12º andar, e logo acima há um menor apartamento tipo cobertura, e acima dele, coroando o prédio, envolvendo um reservatório de água, uma estrutura aberta de tijolos com 3 grandes aberturas verticais, janelas bem visíveis a partir da FDR. Se, como afirmam outras testemunhas, o OVNI pairava não muito longe das janelas do apartamento de Linda, estarei inevitavelmente muito próximo dessa torre de janelas, e nesse momento a luz irradiada, como Carrie e outros descreveram, iluminaria dramaticamente a torre quadrada. Sabe, aqueles mastros que ficam pendurados? Eu procurei algo que sustentasse aquilo, mas não havia nada, não estava preso a nada, estava ali por conta própria. Era muito estranho. Eu não faço ideia do que poderia estar fazendo ali. Quase parecia estar olhando para dentro do prédio. Eu acho que vale a pena relatar também a conclusão final do Bud Hopkins a respeito desse caso, e ele já faz também um apanhado da sua obra, né, do seu trabalho de pesquisa durante todos os anos que ele se dedicou ao tema, além das artes plásticas. Tudo o que eu aprendi em 20 anos de pesquisa sobre o fenômeno da abdução por OVNIs me leva a concluir que o principal propósito dos alienígenas não é nos ensinar a cuidar melhor do meio ambiente. Em vez disso, todas as evidências indicam que eles estão aqui para realizar um complexo experimento de reprodução, no qual parecem trabalhar na criação de uma espécie híbrida, uma mistura de características humanas e alienígenas. Uma leitura atenta dos diversos relatos de testemunhas sugere que, aqui, como em muitos casos iniciais, questões reprodutivas aparecem com muito mais frequência do que preocupações ecológicas. De fato, além dessa suspeita senhora das areias, as referências ao meio ambiente são praticamente inexistentes. A possibilidade de que os alienígenas precisem de um ambiente mais seguro na Terra para realizar sua própria agenda não deve ser descartada, todavia. Colocando de forma simples, o hotel em que se hospeda deve estar limpo. Em relação às sugestões sobre manipulação genética e experimentos reprodutivos, Linda e Richard, separadamente, recordaram as circunstâncias em que o vínculo entre eles ocorreu sob controle e direção alienígena. Cada um descreveu uma arena de vínculo única, na qual acreditam ter ocorrido relações sexuais. Linda, como se poderia prever, lembra da experiência com raiva, vergonha e um sentimento de impotência, enquanto Richard a vê como um momento de concepção de Johnny.
Eu retive deliberadamente os detalhes altamente específicos que Linda e Richard recordaram sobre a aparência desse ambiente especial de vínculo, mas quase exatamente os mesmos detalhes foram posteriormente relatados em outro caso de Mickey e Baby Ann, em que outro jovem casal também foi conduzido pelos alienígenas à reprodução. Há duas razões pelas quais estou retendo as descrições individuais da arena de vínculo. A primeira é que, até agora, em toda a minha pesquisa sobre esses dois casos semelhantes, ainda não se estabeleceu um padrão. A cautela exige contenção no que se pode afirmar sobre a tecnologia e comportamento alienígena. A segunda razão é prática. Em toda a minha pesquisa, eu constantemente retenho certos detalhes de publicações como uma forma de testar a diversidade de novos relatos que descrevem o mesmo tipo de experiência. As descrições altamente precisas que recebi da arena de vínculo oferecem exatamente os tipos de detalhes que se mostraram úteis no passado, e, portanto, neste momento, eu escolho não revelá-los. Numa carta, Richard expressou sua profunda raiva em relação ao que ele via como experimentos cruéis e ousados dos ocupantes dos OVNIs, envolvendo várias combinações de material genético humano e alienígena. Por que, ele pergunta, assim como tantos outros, ele se sente no direito de nos usar como espécimes de laboratório, sem pedir permissão ou explicar seus propósitos? Quem são essas criaturas lá em cima? Ele descreve. Ou deveria perguntar quem eles pensam que são? Deus? Isso não pode ser. Meu Deus é bom, embora pareçam humanos. Eles não estão nos padrões humanos, estão abaixo. Eles têm unido pessoas, tornando-as amantes e levando uma vida inteira para isso, e depois as separam, o que piora a situação. Se nos reencontramos, seja por acaso ou de propósito, um de nós se lembra e o outro tem pouca ou nenhuma lembrança, ficando completamente desligado. Depois de tudo isso, esses seres nos deram a impressão de que se acham superiores a nós. Sim, eles avançaram em tecnologia, é verdade, mas de que adianta ter tanto cérebro se não há coração? Quantos de nós ficaram com o coração nas mãos por obra deles? O terceiro homem, Linda, e eu mesmo somos exemplos do resultado dessas intervenções. Ele, em sua confusão e expressão, espera com sorte que isso o fortaleça, mas eu fico marcado pela perda da esposa e do filho que sempre sonhei, apenas para descobrir que eu nunca estive realmente sonhando. Sinto-me como uma estátua. Este é o meu segundo divórcio. A diferença entre esses divórcios é que eu não queria continuar casado com a minha primeira esposa, mas quanto a Linda, a amo suficientemente para ficar com ela e seus filhos até o fim da vida. Linda se sente traída, culpada, ressentida comigo, com raiva e incapaz de aceitar os fatos revelados por toda essa confusão, todavia. O terceiro homem se sente desfeito, confuso, preocupado com seu próprio valor, com o estado mental de Linda e também com o de Johnny. Então, bem, é óbvio o que aconteceu com ele. Se apaixonou por uma garota que viu a luz de um objeto na praia, tentou reprimir seus sentimentos por ela e por todo o incidente ao longo de um longo período, e isso o destruiu. Dado o grau de complexidade emocional que esses fenômenos podem causar, Richard continua a sustentar que Linda é, de certa forma, uma delas. Ele acredita que ela possui, pelo menos em parte, características alienígenas, presumivelmente como resultado de manipulação genética em sua concepção. Apesar da raiva e descrença que isso lhe provoca, e da possível hipocrisia, ele não abre mão dessa impressão. A ligação de Linda com os alienígenas permanece um mistério. Sem dúvida, ela foi levada por eles repetidamente a ponto de ter aprendido algo da língua deles. Linda sente também uma conexão peculiar com a misteriosa mulher de olhos negros que a apresenta ao terceiro homem e a mim. É importante lembrar que quando Linda se recorda do sonho em que essa mulher apareceu, ela a chama de mãe ou de uma figura que deve obedecer. A mulher de olhos negros, alienígena, age e aparece como se fosse a irmã mais velha dela. Será que existe algum tipo de relação genética complexa entre elas, ou essa é uma questão que ainda precisa ser explorada? Em cada momento do seu comportamento diário, eu a tenho visto como uma pessoa completamente normal, uma amiga confiável, uma mãe amorosa e cuidadosa. Ela tem suas forças e fraquezas como qualquer ser humano, e apesar das afirmações contrárias de Richard e Dan, ela nunca demonstrou para mim, nem para muitos amigos, qualquer poder extraordinário ou mesmo incomum. Linda é simplesmente linda, contudo ela sofreu profundamente de várias formas diferentes.
especialmente nas mãos dos alienígenas, e além disso, muitos humanos contribuíam para o seu sofrimento, tornando o fardo praticamente insuportável. Até mesmo o comportamento de Richard em certos momentos foi sombrio, perturbador. Além disso, havia outros agentes de segurança que submetiam ela e sua família a episódios ocasionais de estresse, inquietantes, de violência e crueldade imotivada. Talvez o pior tenha sido o pequeno grupo de céticos que a retratam como uma mentirosa e depois violam a confidencialidade de testemunhos, divulgando seu nome verdadeiro na imprensa. Como eles bem sabiam, essa violação expôs Linda a riscos pessoais e ao seu marido, ao perigo de perder o emprego. No âmbito doméstico, todas essas experiências aumentaram a tensão no casamento de Linda e foram extremamente dolorosas para seu esposo, Steve. Os meninos, John e Steven, também foram afetados por esses problemas abrangentes, embora ambos tenham demonstrado notável resiliência. John recentemente conquistou um importante prêmio de literatura infantil e uma bolsa de estudos para uma excelente escola particular. Ambos os meninos estão indo bem. Linda pensa frequentemente em Richard, perguntando onde ele está e como ele está lidando com o peso do isolamento e do contínuo serviço governamental, à luz de suas experiências com OVNIs. Ela sente saudades dele. Ele a liga de vez em quando, deixando mensagens curtas e enigmáticas em sua secretária eletrônica, que ela compartilha comigo para que eu as ouça. Em uma delas, a voz dele soava pesada e emocionalmente abalada. Tive a impressão de que ele poderia até estar bêbado. Em uma mensagem especial de junho de 95, ele cantou parabéns a você, para ela. E embora sua voz não estivesse perfeita, o afeto transpareceu no jeito familiar, carinhoso. Podemos refletir indefinidamente sobre o significado dos acontecimentos que apresentei nessas páginas, e isso certamente geraria especulações diversificadas ao longo do tempo. No aspecto mais prático, todavia, espero que outros testemunhos venham à tona, trazendo relatos sobre os eventos de 30 de novembro de 1989. Se mais pessoas se manifestarem no futuro, e se o terceiro homem tornar público seus relatos, então posso concluir que o silêncio dos governos e da mídia internacional finalmente será expurgado, rompido, e a verdade será admitida. As poderosas inteligências não humanas já trabalham há muito tempo em uma agenda secreta que envolve milhares de homens, mulheres e crianças traumatizadas. É certo que isso acontece, mas o que isso significa ninguém pode dizer. Só posso oferecer duas certezas: minha fé na veracidade dos testemunhos que apresento aqui e a certeza de que, mais cedo ou mais tarde, toda a humanidade terá que encarar a realidade da presença alienígena em nosso planeta. Apesar do medo de muitos, nada na minha pesquisa de 20 anos sobre esse fenômeno sugere que os ocupantes de OVNI sejam intrinsecamente malignos. Não vi nenhuma evidência de que eles tenham a intenção de invadir e escravizar a raça humana. Mas apesar das esperanças de muitos, também não há qualquer prova de que os alienígenas sejam benignos e que o seu objetivo principal seja salvar nosso planeta em perigo. Parece-me que essas esperanças e temores são apenas reflexos da condição humana, sinais de que muitos ainda vivem com medo de conquistadores demoníacos ou com expectativa de um resgate angelical para nossos problemas, faces da mesma moeda. A verdade é mais complexa, e acho que os ocupantes de OVNI estão aqui mais por seus próprios motivos, não pelos nossos. Um dia, o fenômeno dos OVNIs e a presença alienígena no planeta Terra se tornarão inescapáveis, mesmo para o cético mais convicto e o sobrevivente mais determinado. Então, cada um de nós tomará consciência da presença deles, para o bem ou para o mal. Como reagirão nossos cientistas, filósofos, líderes políticos, generais, nossos filhos e sábios da Terra, ao tomarem consciência das limitações humanas e o poder alienígena? Nós vamos enfrentar o desafio? Vamos sobreviver? O tempo dirá.